eu comecei a fazer trabalho voluntário pensando em mim. Eu sou médica, ginecologista e obstetra. Eu trabalho em hospitais, trabalho em maternidades, em consultório. E até 2020 eu nunca tinha pensado em atuar como voluntária e muito menos pensado nisso como uma forma de atuar dentro da medicina. Mas foi lá em 2020, no ápice da pandemia do Covid, que eu me vi meio perdida em relação aos meus planos e propósitos de vida. A vida tinha me dado muito tempo para pensar sobre ela e acho que para a cabeça de uma pessoa ansiosa, isso nem sempre é visto como uma forma positiva. E eu precisava de algo para ocupar esse espaço. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu vi e achei uma boa ideia que seria bom fugir da medicina que eu estava acostumada a praticar. E achei no voluntariado uma forma de ajudar as pessoas, mas principalmente de me ajudar. Nessa época surgiu a oportunidade de trabalhar junto com a ONG Médicos do Mundo para fazer atendimento a pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade na região da Cracolândia. E foi nesse lugar onde eu comecei. Nesse lugar onde eu só tinha passado por engano. Quem dirige em São Paulo e depende do GPS sabe que isso pode acontecer. E passado por lá muitas vezes com medo, ciente de que aquele lugar é um lugar de conflito. Mas eu fui lá como médica. Então isso de alguma forma me deixava mais tranquila. Fui lá, eu, médica, jovem, branca, com todos os meus privilégios. E eu realmente não tinha ideia do que acontecia naquele lugar, fora o que a mídia tinha um dia me apresentado. Mas eu fui lá, junto com outros profissionais de saúde, alunos, e as pessoas foram vindo, procurando algum atendimento, uma ajuda. E eu lembro que eu ficava até meio perdida com a quantidade de demandas que a gente recebia. E a todo momento vinha um pensamento do tipo: que tipo de tapa-buraco é esse que a gente está fazendo aqui? Será que adianta alguma coisa, sendo que a situação de vida dessas pessoas é tão extrema? Nesse dia tinha uma fila de mulheres que estavam esperando para serem atendidas pelas ginecologistas. E me chamou a atenção que uma dessas mulheres estava bem animada, falante, falava com as pessoas que passavam por ela. Ela estava esperando para fazer a inserção de um implante contraceptivo que a gente fornece nos nossos atendimentos da ONG e que fornece uma boa segurança contra gestações não planejadas. E quando chegou a vez dela, ela foi fazer a inserção comigo, ela se sentiu na liberdade de compartilhar um pouco da sua história de vida comigo. Ela me contou que já esteve numa situação de rua, que fazia uns anos também que ela não estava nessa situação mais e que não usava nenhum tipo de drogas. Em um certo momento, ela tira o celular e me mostra as fotos de uma mulher extremamente emagrecida, com os olhos fundos, as roupas rasgadas, sujas, e claramente eu vi que aquela pessoa não tinha o mínimo de condição de manter os seus cuidados básicos de saúde. E ela vira para mim e fala: nem parece eu, né, doutora? Enquanto eu olhava aquela foto e tentava comparar com a pessoa que estava falando comigo. E ela continua: pois é, doutora, se não tivesse sido alguém que tivesse estendido a mão para mim e acreditado que eu tinha alguma chance de mudar daquela vida, eu acho que eu ainda estaria lá. Aquela pessoa foi Nildes, que também é voluntária. Ela é presidente da ONG que emprestava seu espaço físico para a gente fazer os nossos atendimentos dentro da Cracolândia. E ela era realmente essa pessoa que estendia a mão, cuidava, acolhia, puxava a orelha. E foi a partir daí que eu comecei a entender o propósito do voluntariado.
Foi quando eu comecei a entender e perceber a força da troca entre as pessoas. Foi quando eu comecei a perceber a importância que aquele gesto teve de mudar a vida daquela mulher. E foi com essa pequena semente plantada que eu resolvi continuar acreditando que o que eu estava fazendo ali tinha impacto. E não era só para me fazer bem. Ao longo do tempo que eu fui fazendo as ações, eu também percebi o tamanho do vínculo que eu formava com aquelas mulheres que eu atendia. Principalmente com aquelas que vinham com mais frequência nas ações. Era muito boa a sensação de você poder reconhecer essas pessoas e também ser reconhecida por elas. De você poder receber eu vim ver minha médica, e você poder olhar de volta e falar: que bom que você veio de novo. Eu estava com saudade de você. Para essa mesma pessoa que muitas vezes tem diversos olhares desviados durante o seu dia, que sente na pele o desprezo por estar naquela situação de rua, naquela situação de vulnerabilidade. Uma dessas pacientes era Elaine. A Elaine é mãe de 3 filhos, 3 crianças maravilhosas, e ela sempre tentava se fazer presente nessas ações. Eu lembro que ela me contou que um dia ela teve que escolher, na verdade, entre esperar um atendimento e pegar uma marmita que estava sendo fornecida naquele dia. Mas ela sempre se esforçava para estar lá. A gente conversava muito sobre formas mais seguras de contracepção. Ela tinha tido uma gestação não planejada porque tentaram impor um mesmo protocolo para ela sem entender a sua situação, sem entender a sua individualidade. Ela evoluiu para um aborto, ela teve que ser hospitalizada, ela correu um risco de vida. Mas mesmo quando a gente conseguiu ajudá-la com essa situação, a gente percebeu que ela ainda continuava vindo nos nossos atendimentos. E não era mais por causa de um remédio. Era por algo que eu descobri que também cuida, que é a escuta. A escuta, que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente pode ter nas interações humanas. Ela também tem poder de cura. E foi a forma que eu vi muitas pessoas que nem eram da área da medicina ou da área da saúde prestarem um cuidado de qualidade. E na bolha que eu vivo, na bolha da medicina, é muito difícil de você fugir do que é imposto como carreira de sucesso. E que nem sempre é medido pelo quanto de bem você traz pela pessoa. Eu já tive que lidar com muitas situações de preconceito e de discriminação com o que eu faço e com as pessoas que eu cuido. Escutar frases do tipo: deixa pra Mari, ela sabe cuidar disso. Ou então: que coragem que você tem de lidar com esse tipo de gente, né? Vendo médicos muito renomados, com currículos extensos, praticando uma medicina que eu não acredito. E acho que num caminho que eu possa não ter certeza do que eu quero como profissional, acho que ter descoberto o que eu não quero foi essencial. E foi um grande passo. O trabalho voluntário, ele me abriu os olhos, me sensibilizou, fez eu me aproximar com a realidade do outro. Eu sou rondoniense, eu sou nortista, e fazia muito sentido para mim também me aproximar da saúde da população indígena. E em última missão que eu fui em território indígena, eu conheci uma mulher, a Jariati, ou Nazaré, que ela também gostava de ser chamada porque ela achava que era mais fácil da gente pronunciar. Cacica, matriarca de uma família
grande e cheia de mulheres. Ela sabia muito de medicina da floresta e ela me ensinou muito também. Uma das suas filhas, a Carota, sabia falar português muito bem. E ela topou ajudar a gente nas ações, traduzindo os nossos atendimentos. Ela escutava o que a gente tinha para falar, perguntava na sua língua e trazia informação traduzida para a gente. No segundo dia, a gente percebeu que ela já tinha até decorado alguma das nossas falas. Ela chegava e já falava: doutora, eu já expliquei quem vocês são, o que vocês fazem e no que vocês podem ajudar. No dia seguinte, eu percebi que ela já estava perguntando algumas outras coisas, interessada no que a gente estava orientando as pacientes, perguntava que medicação era aquela que a gente estava passando, tirava suas dúvidas. E no dia seguinte, ela trouxe um caderno. E a gente, também muito curiosa, perguntou: Carota, que caderno é esse? E ela disse: doutora, eu trouxe isso aqui para eu anotar o que vocês falam e eu não esquecer. Eu quero também poder um dia ajudar as pessoas da minha comunidade, assim como vocês fazem. E mais um dia eu senti a consequência do trabalho que eu faço. O que eu aprendi com essas mulheres e nessas vivências nas ruas, acho que nenhum livro de medicina podia ter me ensinado. E foi nessas vivências que eu aprendi a praticar a medicina mais humanizada. Eu sei que tem muita gente que gostaria de ajudar e não sabe por onde começar. E realmente não é sobre mudar o mundo, não é sobre grandes atos heróicos. Eu aprendi a acreditar nas pequenas mudanças, nos pequenos gestos de afeto, na escuta. E aprendi a acreditar que o que eu faço, o pouco do que eu faço, gera diferença na vida das pessoas. E é o que me faz continuar. Obrigada.